Olá, umas queridas, boa noite para vocês. Olá, olá, olá. Deixa eu enviar esse link aqui pro pessoal lá do grupo. Hoje coloquei uma musiquinha aqui da Rosa de Fogo, né? O Instagram costuma fazer a live cair quando a gente faz isso, né? Mas não caiu, ainda bem. Hoje eu vou ler para vocês tarô. Então já tem uma energia aqui de cigano, tudo colorido. Boa noite, Mary. Ó, já tem o tarô cigano aqui para nós. E eu quero mostrar para vocês também a mandala, né? Que eu fiz para nossa live de hoje, que está sendo irradiada aqui na luz azul, que eu mostrei para vocês, a irradiação aqui da luz azul. E aqui a mandala de vocês, a mandala de quem vai participar. Então aqui dentro, né, tem todos esses cristais representando vocês, as energias das pirâmides e das outras pedras de cura com as ativações que eu coloquei aqui. De cura, de prosperidade, né? De cura do corpo emocional, de libertação, ok? Então já vamos começar aí essa live super bem. Queria deixar a música tocando aqui mais tempo, mas melhor não, né? Melhor não, porque vai que cai, né? Ó, preferiu, gente. Deixa eu ver aqui mais um tarô aqui para nós. Vou começar lendo para vocês uma carta da Afrodite. Faz tempo que eu não leio aqui, né? Então eu vou ler para vocês. Tem mais um baralho cigano aqui. Nós vamos usar. Eu vou pegar outro ali no armário que eu senti de trazer uma energia de Exu pra cá. Ó. Vamos usar também. Ui, caiu tudo aqui. O baralho da Rosa Caveira. Vocês sabem quem que são os ancoradores da energia que representa a frequência que nós denominamos como Exu de cada um de vocês? O meu se chama Exu Caveira e Rosa Caveira. Quem aí sabe? A gente costuma falar assim, é o meu Exu, né? Olha só o que eu trouxe também. Será que a gente vai usar? Vamos ver, vamos ver. Carol, boa noite. Anívia. Tina, boa noite. E aí, vocês vão escolher, eu vou dar três chakras, e vocês vão escolher um dos três para representar aqui o... Ah, é a Sandra, aqui tá escrito Tina Souza, Sandra. Aí no nome do seu Instagram, né? Eu vou escolher aqui para vocês três montinhos, ok? Aí vocês vão poder escolher. Deixa eu só pegar mais um chakra. Então vai ser, já vão mentalizando aí, ó. Vai ser um montinho do chakra da coroa, chakra que fica aqui, coronário, ok? O outro vai ser o chakra do coração, chakra do coração.
E esse vermelhinho aqui é o chakra básico, o chakra raiz, que fica na região do períneo. Boa noite, Cris. E aí agora eu vou montar aqui. Vamos ver quais os baralhos, né, que eu vou usar, quais as cartas, quais as mensagens para cada um desses, ok? Vão mentalizando, vão escolhendo, vão sentindo, dá aquela respirada profunda. Enquanto isso eu vou embaralhar aqui. Como eu disse para vocês, tem vários tarôs, baralhos e oráculos. Noite cigana. Tinha tempo que eu não fazia isso, né? Vou descer aqui um pouquinho também. Aí fica mais fácil vocês verem. Leitor aqui. Acho que deu, né? Vou começar lendo aqui mensagem de amor. Mensagem da Afrodite. Afrodite é esse oráculo, ele é certeiro. Vamos ver. Que vem, esse vai ser geral para todo mundo. O que é Afrodite? O que é a deusa do amor? O que é a energia do universo, do cosmo, do amor, da harmonia, né? Quer dizer para nós, a todos vocês que chegaram e que chegarem no futuro aqui nessa live. Vamos ver. Então, beber uma aguinha aqui. Parte preciosa do meu ser. Seu tempo agora é de ativar Deméter, o amor filial, que doa e nada espera em troca. Isso vale especialmente para filhos, mas para outras relações de parentesco também. O crescimento agora consiste em desvendar e dar espaço para essa parte do seu ser. Ocupe o lugar daquele que cuida. Após isso, você estará pronto para experimentar a totalidade do amor. Sempre que essa carta sai, eu acho bem interessante, porque muitas pessoas não têm filhos, né? Muitas pessoas acham que às vezes não tem muito a ver com elas. Isso já aconteceu algumas vezes. Não sei o que vocês estão sentindo aí, mas vocês podem me contando. Mas eu percebo que quando a pessoa não foi tocada pela ideia de olhar para a família, de olhar para os filhos, de fazer esse movimento do cuidar, ela pode também parar para pensar num movimento que é assim, do seu autoamor, da sua observação do quanto você se ama através daquilo que você faz para os outros. Então veja você, se você tem uma certa impaciência em cuidar dos outros quando precisam, né, em fazer algum movimento de auxílio, assim, de repente fazer uma visita, de repente levar alguma coisa para alguém que está precisando, ou seja, tirar o seu tempo para ouvir outra pessoa, seja os filhos, seja a família, seja um amigo. Isso significa muito que você está na energia Yang. Porque a energia Yin do feminino é uma energia que não tem essa, entre aspas, esse incômodo, essa preguicinha ou que seja.
E isso é bom para a gente fazer uma avaliação sobre nós mesmos. Né? Como eu estou atualmente? Né? Onde eu estou vibrando? Eu tenho paciência com os meus pais? Por que eu não tenho? De repente estou na energia yang, tá? Mas será que tem algo mais do que isso? E também, aquela pessoa que respondeu sim, quando ouviu isso, né? De repente possa ter respondido assim para si mesma: nossa, mas isso é o que eu mais faço. Também precisa avaliar. Será que de repente não está demais? Será que não está sendo meio salvadora? Não está aí com a síndrome da salvadora? Que tá, síndrome da salvadora tem bases em crenças que tem muita relação com religião, com votos, pactos e contratos religiosos. Principalmente de experiências passadas, onde muitos podem ter sido padres, freiras, né, ter sido muito voltado a essa ideia, né, de ter que cuidar dos outros, samaritanos, franciscanos. Né? As pessoas que são muito da doutrina espírita têm muito essa crença. Essa crença é base da doutrina espírita. Até a própria frase que expressa a doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Né? Então, a base. A base é uma crença. Né? E a salvação não tem nada a ver com a caridade. Uma coisa não tem relação nenhuma com a outra, até porque a gente não precisa ser salvo. Então já começa aí com a palavra salvação, né? Então já começamos com a crença aí. Entenderam isso? Então se você não tem filhos, ou se você não se sentiu muita conexão com essa mensagem, pare para pensar nesses outros aspectos. Pare para pensar nos pais, naquilo que você ainda carrega, nos tios, nos avós, na sua ancestralidade. Eu tenho notado que esse mês de agosto, a energia está muito propícia para fazermos trabalhos relacionados à ancestralidade. O mês de agosto é uma energia muito forte dos sirianos. E os sirianos são felinos, né? E os felinos são seres muito família, né? Cuidam muito uns dos outros. Né? Defendem as crias, defendem o leão, o tigre, né? Defende a leoa. Né? Tem esse movimento de proteção. São mamíferos, assim como nós. Tá sem áudio para todo mundo? Ou é só para Cristina? Me falem aí. Vou até tirar aqui o... Quem que tá me ouvindo? Ah, tá ouvindo? Ah, então é só ir com você, Cristina. Deve ser alguma coisa aí no seu celular. Né? Tem um tempão que eu tô falando aqui. Se tiver sem áudio. Bom, entenderam isso? Essa conexão com essa energia, eu percebo que proporcionou esse movimento de cura ancestral. Né? Então, olhe um pouquinho para isso. Até antes de estar aqui com vocês, eu estava fazendo o atendimento de uma cliente e essa semana já é a segunda sessão que eu faço com ela de cura ancestral, né? E foi interessante porque da semana passada para cá ela recebeu, a irmã dela recebeu mensagens na casa espírita, né? Falando sobre algumas coisas que estavam conectadas à sessão que eu fiz com ela de trabalho ancestral, né? Libertação, de questão da avó, e aí houve uma mensagem da avó, então foi assim, muito interessante e muito gostoso. E hoje em especial saiu, assim que eu comecei a conectar com o campo dela, eu vi um casal, né, aquelas fotos antigas, meio preto e branco, assim, meio amareladas, de casamento, aquela foto mesmo do dia do casamento, né, roupa de casamento e tal, então achei assim, muito bacana, e não é só com ela não, tenho percebido isso em outras sessões, em reintegração, né. Ontem foi segunda-feira, se não me engano, ontem nós fizemos trabalho também com o atendimento de ontem, na reintegração de alma, também teve, se não me engano, teve também essa questão. Isso, teve a questão da crença religiosa e também
do que isso gerou no processo ancestral, na linhagem, né? E vejam vocês que interessante, toda vez que eu vejo esses movimentos de ancestralidade muito presos, né? A primeira imagem que aparece assim para mim, na maioria das vezes, são várias pessoas, né? Avós, tios, aí depende do que está se apresentando, amarrados uns aos outros. Então, se um anda, o outro anda, mas se a pessoa não anda, o outro não tem como ir, porque estão todos presos, amarrados uns aos outros. Então vejam vocês, o que representa isso? Representa uma energia que está estagnada e que une as pessoas por laços que são laços aprisionadores. E isso é muito comum aqui no nosso planeta, né? Então a gente já nasce com essa energia. Porque no nosso corpo etérico, a gente já tem frequência de ancestralidade planetária, né? Então vejam vocês o quanto isso precisa ser curado. A gente faz uma cura, já curei. Mas falo para vocês, essa é uma das curas mais profundas, mais demoradas, com mais camadas aí que a gente encontra. Também chamei aqui para nós a energia dos ciganos, com a prosperidade dos caboclos e dos pretos velhos, né, como eu disse para vocês. Então vamos ver aqui, mais uma vez para quem chegou, ó, já vou começar a tirar um montinho de quem, bem leitura de tarô aqui, né, gente? Bem leitura de tarô, montinho de três montinhos para a pessoa escolher. Ó, para quem quer escolher um montinho do chakra, chakra coronário, o outro do chakra do coração, cardíaco, e o outro do chakra raiz, que fica na região do períneo, é o chakra mais conectado à terra e à ancestralidade, né? Então, vamos lá, vou montar aqui, tá? Enquanto isso vocês vão mentalizando. Vou usar também o tarô, o oráculo da Rosa Caveira, o baralho cigano, este bonitão aqui. Muita energia vermelha, tá muito vermelho aqui, né, gente? Muito vermelho. Isso fala de ancestralidade mesmo. Esse aqui também, tarô das rosas. E por último aqui, o tarô magia sexual. Olha o tanto que é bonito aqui esse. Vocês vão dar para vocês verem, ele é bem brilhante, ó. É o raio rubi dourado. Então, ó, tirei aqui já. Vou tirar o do chakrinha verde, do coração.
Pronto, chakra do coração, montinho pronto. Vão vibrando aí, gente, nessa energia, naquilo que vocês estão pensando, nas ideias, para tirar aqui umas dúvidas. Lembrando que leitura coletiva, aliás, lembrando que tarô não pode, de forma alguma, resolver nada por você. É apenas uma dica, uma orientação, quanto mais sendo coletivo, né? Mas ajuda muito. Essa que chegou a cair, ó. Então, é essa mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Ver o que tem pra nós. Esse montinho aqui. Do chakra raiz, vou deixar aqui. E vou trazer pra cá. Deixa eu baixar mais aqui. Tá. Ai, ficou ótimo, né? Aí vocês conseguem ver tudo. Calor danado. Também, né? Violeta e vermelho, não tinha como não dar calor, né? Então, ó, para quem escolheu o chakra coronário, primeira carta que eu tirei, o urso, do baralho cigano. A segunda carta, a cobra, está conectado à rainha de ouros. E é o número 7 também. Ó, carta de número 7. A terceira carta, que é do oráculo da Rosa Caveira, Lua e seus mistérios. Esse aqui é do tarô romântico, mais uma carta de ouro, 4 de ouros. E a última, essas cartas aqui do tarô, não vou ficar falando muito o nome, porque depois corta aqui, né? Apesar de que tem pouca gente na live, não costuma cortar, mas tem cenas muito picantes. Essa aqui é do Rei de Espadas. Ó, analisem aí. Então, deixa eu ver aqui. Para quem tirou. Chakra coronário, vamos ver essa energia. Ó. Eu posso responder a leitura dessa carta que assim, ó, é uma única frase. Que diz assim: é preciso transmutar aspectos emocionais que estão muito relacionados à ideia de romance, ligados à espiritualidade. E isso tem um efeito, que é o efeito controlador, querendo controlar tudo na matéria em relação a outra pessoa, em relação ao romance, e tem aceitado migalhas, né? Principalmente por conta de uma atração muito forte. Dá para responder desse jeito aqui. Eu acho que a gente já pode até encaminhando essa
essa leitura aqui, né, para as pessoas que estão conectadas romanticamente a outras pessoas e entendem isso como uma conexão de almas. Possivelmente chamas gêmeas, né, que é o nome que se dá aí normalmente. Bom, então se fez sentido para você, eu vou dizer o seguinte: é preciso, nesse momento, independente se você já fez várias curas anteriores, se você já está nessa conexão há muito tempo, se isso ou se aquilo, existe ainda, tá? Existe ainda uma forte atração sexual, atração no sentido anímico, no sentido pele, no sentido realmente do nosso lado mais primitivo. Ainda existe esse tipo de energia, tá? Conectando vocês dois. Isso é proveniente das emoções, porque aspecto primitivo, né, tá muito mais ligado à emoção, ao sentimento. Aspectos intuitivos, conexão mais sublimada, está mais conectado a energias superiores e não existe essa força de atração, tá? À medida que você vai sublimando essa conexão, seja limpando karmas, crenças, organizando as suas emoções, limpando seu corpo emocional, seu corpo mental, o que vai acontecendo? Você não sente mais esse movimento que puxa, né, que te atrai, até porque aquilo que dizem, o cordão, né, que liga e que nunca vai ser desligado, que nunca vai ser solto, isso é um mito, é uma crença. Este cordão é, na verdade, uma conexão kármica que existe. Enquanto ele estiver existindo entre vocês, vai existir karmas, vão existir energias tóxicas que estão sendo trocadas. Quando ele se rompe, então você começa já uma nova fase, é uma fase onde você vai vibrar numa frequência superior, assim, não é superior, mas superior a essa de conexão muito forte, né? Tóxica. E aí você vai fazer o movimento através de entrelaçamento e não de fios energéticos. Todo fio energético é prisão, tá? Todo fio energético é prisão. Então, nos tempos passados aí, a gente ouvia muitas pessoas falando nos canais, né? Que as chamas gêmeas têm aquele fio. E de fato, tem mesmo, tá? Mas não é uma ligação porque é eterna e espiritual, não. Laço tóxico, tá? Um espírito, uma alma liberta não tem laços, não tem nada que enlaça ela. O que é diferente de entrelaçamento, né? Entrelaçamento é outro tipo de energia. É a energia que vai naturalmente e se reorganiza com a energia do outro. E aí, o que está acontecendo aqui com as pessoas que escolheram, se estiver fazendo sentido para vocês? Vocês estão confundindo. Vocês estão recebendo intuições e orientações do mais alto, né, de seres evoluídos? Estão. Contudo, vocês estão se confundindo, tá? Vocês estão ainda tomando essas intuições e traduzindo, decodificando essas intuições a partir das emoções, das crenças, dos conhecimentos enraizados nesses mitos, nessas ideias sobre conexão de alma, sobre conexões kármicas, sobre as próprias crenças familiares, como eu disse, da ancestralidade, né, que vem aí ao longo das gerações de vocês, familiares, tá? E isso faz com que vocês acabem tendo um movimento de querer controlar. Só que vejam vocês, olha como é essa carta aqui. É uma moça bem delicada, gentil, aqui brincando com as ovelhas, né? E veja como ela é assim mais... olha a roupa dela aqui, né? E o jeito que ela tá com a saia e tudo. É um movimento onde existe ainda muita sedução, né? Existe ainda muita sedução. Então, existe no seu campo ainda necessidade de seduzir. Nossa, Priscila, mas eu sou uma pessoa fechada, eu sou quieta na minha, eu nem uso decote, ou eu nem faço isso. Vejam vocês. Algumas pessoas
nem todas, expressam as suas crenças interiores e a energia que permeia o seu campo. Outras têm tantas crenças em cima desse tipo de energia que não expressa, na verdade expressa, mas digamos, ao contrário, né? Tentando ao máximo não se expor, tentando ser ali muito politicamente correto, né? Mas existe, está ali. E isso existe, gente, para todos que estão nessa terra. Quem ainda não se libertou disso, existe. Não é uma coisa que um tem, outro não tem. Não, essa energia é presente. É uma energia telúrica, é uma energia sexual distorcida, tá? Que é o que acontece com a gente quando a gente encarna aqui neste planeta, né? A gente distorce as energias, o entendimento delas. E isso leva vocês a quererem fazer um movimento de controlar a outra pessoa. Saber com quem ela está, se ela está saindo com alguém, se ela está gostando de outra pessoa, se separou, não se separou, se está sozinha, se está solteira, né? De vez em quando ou constantemente ainda vem esse tipo de pensamento na mente de vocês, né? Principalmente quando se trata de movimentos onde essa pessoa pode estar realmente tendo relação sexual com outra pessoa. Isso ainda dói em vocês, ainda causa dor, uma dor no cardíaco de saber, né, que está tendo um relacionamento e que tem conexão sexual, seja passageira, rápida, seja constante, né? Olha aqui, atrás aqui é uma mulher que está espiando. Então, às vezes, vocês se comportam como essa mulher, querendo saber, espiando, e às vezes vocês se comportam como esta mulher, que é aquela mulher que muitas vezes permite que esse gêmeo ou que essa contraparte, que essa pessoa com quem vocês se identificam, venha somente para situações que têm energia mais telúrica, que tem energia mais sexual, tá? Isso pode ser físico, mas pode ser energético também. Existem muitos casos, né? A gente já ouviu falar vários casos, eu fazendo atendimento já ouvi várias vezes, muitas mulheres relatando, né, que quando elas se afastam dos gêmeos, eles em sonho ou quando elas estão só mais calmas, às vezes deitadas para dormir, ou acorda, né, com a sensação de que o gêmeo está ali e sente tão profundamente aquela conexão e sente realmente que está havendo uma conexão sexual mesmo que a pessoa não esteja presente, tá? E de fato, o que acontece? O corpo emocional desse gêmeo, né, ele vem mesmo na sua direção. Ele vem na sua direção e vai sugando a sua energia sexual, vai trocando com você, e isso é muito tóxico. Muito tóxico. Não, Priscila, mas eu já senti isso, e isso é bonito, é profundo, é isso e aquilo. Eu sei que é esse o pensamento de vocês muitas vezes, né? Muitas pessoas ainda pensam isso. Mas a questão aqui é que a gente se engana muito, né? Porque a leitura aqui está falando exatamente disso, do quanto essas emoções que estão presentes enganam você quando você se conecta com a espiritualidade, com a energia de intuição, de presença espiritual, de seres de outras dimensões, tá? Tem muita crença sobre conexão de chamas gêmeas aqui, tá? Que precisa ser transmutada. E existe muita energia de sensualidade ainda, movimentada por essa lua romântica, né? Essa lua sedutora, essa lua enganadora, esse aspecto da lua, tá? Já fiz muitas curas, não é possível, tarará, tarará. É possível, porque essa, sem dúvida, como eu disse para vocês, é uma das energias que vai ficando cada vez mais para o final, para ser totalmente desligada. Muitas vezes, a hora que desliga essa energia sexual e para essa atração, a pessoa para e pensa assim, poxa, mas parece que nem está fazendo muito sentido isso, parece que eu gosto, eu tenho um sentimento profundo, mas acho que eu nem gosto tanto assim, ou alguma coisa assim, né? Porque essa energia confunde, ela engana, né? Mas ela está presente em você e nele.
Então precisa cortar, precisa ter disciplina. Mas é difícil ter disciplina para cortar essas coisas se você ainda tem identificação com ela, mesmo que de forma inconsciente. Ok? Isso aqui também gera uma outra coisa muito interessante. Algumas pessoas se decepcionam porque elas acreditam estarem recebendo informações da espiritualidade, que de repente tal coisa vai acontecer, ou que estão numa energia X, numa frequência X, já superado muita coisa, e aí de repente começam a perceber que não, que as coisas não eram daquele jeito, né? E aí meio que ficam, às vezes até frustrados com a espiritualidade. E na verdade não é a espiritualidade. O que acontece é que a gente se engana, tá? A gente se engana muito quando tem crenças, principalmente traumas e aspectos emocionais. Então precisa libertar esse corpo emocional e fazer a reestruturação do corpo mental inferior, que é o corpo que traduz a emoção, né? O mental inferior, ele cria a crença para explicar por que ocorreu tais coisas com você, emocionalmente falando. E aí ele cria a crença, né? Então já vou indicar para vocês o que é que tem que fazer. Reintegração de almas, você vai lá na ancestralidade, vai lá no fundo e limpa tudo isso, né, karmicamente, laços de karmas, pactos, contratos, tudo isso a gente limpa na reintegração. Ou começar pela técnica de ativação de cura, que é uma técnica de 33 minutos e 33 segundos, muito tranquila, muito simples, que vocês vão fazer antes de dormir, que vai trabalhando dia a dia o corpo emocional de vocês. Então, você se identificou? Você sente isso? Às vezes você ainda tem algumas emoções desorganizadas, ora você está com muita raiva, ora você está com medo, ora você está inseguro, né? Aquelas oscilações. A ativação de cura, ela é sonora, né? Então você vai receber um link e vai ouvir todos os dias, lá tem todas as informações, inclusive, tanto no YouTube do Shambhala quanto do Chama Gêmeas em Ação, tem os links com vídeos que eu explico claramente do que se trata cada uma dessas técnicas, tá? Então tá numa playlist que eu dei o nome de técnicas cristalinas ou técnicas de cura cristalina, algo assim. Então vocês podem ir lá e assistir os 2 vídeos. Eu até inclusive conto um pouco da minha experiência, de como foi todo o meu despertar, né? Momentos com chama gêmeas, momentos sem chama gêmeas, momentos com outras conexões, rapidamente falo um pouco disso. E depois, em um vídeo eu explico a reintegração de almas, e em outro eu explico o que é a ativação de cura do corpo emocional, que se chama ativação cristalina liberdade emocional. Então, para quem escolheu agora o cardíaco, tá? Vamos lá, vamos ver. A primeira carta, ó, já tá falando de coisa boa. Aqui são os peixes, fala de prosperidade. Depois tem a raposa. Raposa olhando para trás, olhando para coisas antigas. Está muito conectado também com o 9 de ouros. 9 de ouros fala de poder pessoal. Depois, aqui o oráculo da Rosa Caveira fala de caveira. Caveira tem a representação, caveira são ossos, né? E os ossos são coisas antigas também. Mais uma vez aqui, nós estamos com a energia ancestral, energia de coisa antiga, de coisa velha. O povo tem que transmutar, gente. Se vocês não transmutam, não vai pra frente e fica aí nessa, né? Vamos ver. No tarô romântico saiu o Rei de Paus. Debochadão aí, o Rei de Paus debochado esse. E aquela carta, né? Toda... Ó, essa cena aqui, eu não posso nem falar, né? Esse aqui é o Cavaleiro de Espadas. Não, é o Valete. Valete de Espadas. Vou mostrar a carta para vocês. É o tarô. Ó, para quem ainda não viu. Não sei se fica trocado na hora de ler.
magia sexual. Está tudo roxo, vermelho. Então vamos lá. Prosperidade. Começa com prosperidade. Começa com a carta dos peixes. Mas depois vem aqui uma danada de uma raposa. Aqui nós temos uma energia um pouco diferente. Não é essa energia do primeiro que eu tirei, que estava mais pesada, né? Uma energia mais confusa, uma coisa bem impactos e contratos do passado aqui. Essa aqui não. Olha só. Quem se identificou com essa aqui é uma pessoa que está mais alinhada com a sua verdade, mais alinhada com o chakra do coração, no sentido de representar a consciência divina. Então, essa pessoa usou todas as experiências desafiadoras vividas numa conexão, num outro relacionamento, numa situação... Aqui não especificamente precisa ser relacionamento afetivo, mas de casal, né? Nem se chama gêmeos, pode ser qualquer um, tá? Mas a pessoa tem uma habilidade, tá? Ela tem a habilidade de ouvir mais a sua intuição, tá? Fez possivelmente, né, algumas curas, ou já veio nessa encarnação um pouco mais preparado. Então, ela usou essa consciência, essa energia do cardíaco, para fazer movimentos de limpeza no seu passado. Então, ela trabalhou muito o auto-perdão, né? O perdão das outras pessoas. Ela é uma pessoa que é bondosa, que é amorosa, tá? Mas chegou em um determinado momento que, em relação a pessoas que são abusivas, independente se é conexão de almas ou não, mas se está existindo energia tóxica, se o outro não oferece equilibradamente, né, a energia de troca e tudo mais, essa pessoa aqui, ela deu a volta. Né? Ela deu a volta. Olha que interessante. Existe ainda a energia sexual entre eles? Existe. Mas, ó, o que ela está segurando? A espada dele. Né? Ela tem um certo controle mental, essa pessoa. Mas ela faz uma coisa que não é legal. Manipula um pouco. Possivelmente deve ser uma pessoa que talvez vai encaixar para alguns. Seja mais velha do que a sua chama gêmea, tá? Esse aqui nós estamos falando de evento feminino. Seja mais velha do que a sua chama gêmea. Já tem aí uma caminhada na frente. Então, ela tem conhecimento, habilidade de falar, tá? Possivelmente estudou, fez cursos. Então, consegue trazer uma certa manipulação no mental desse ser. Então, o que é de ruim que ela faz? Ela faz essas coisas boas, mas o que é de ruim? Onde que ela está presa? Que precisa olhar. Tá? Que, às vezes, ela pode pensar assim, eu não estou apegada, né? Eu saio disso quando eu quiser, sou eu que mando nessa história, algo assim. Só que ela está aprisionada nessa história. Porque o ato de manipular, né, faz com que a pessoa também se aprisione ao outro. Ela acha que está controlando mentalmente o outro porque é uma pessoa mental. Porque é uma pessoa que tem habilidade mental, que tem conhecimento espiritual, conhecimento em várias áreas aí, uma pessoa boa para falar, ok? Mas aí ela controla. E ela controla utilizando tanto a energia mental quanto a energia sexual. É nesse ponto que existe um problema.
tá? Isso muitas vezes, gente, às vezes a pessoa faz, mas ela não percebe que está fazendo, tá? Muitas vezes é muito inconsciente isso, né? Porque o nível que eu percebo que dessa pessoa não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa má, não é uma pessoa, não é isso. Bem pelo contrário, é uma pessoa que trabalhou muito aspectos do cardíaco, né? Tem essa amorosidade, usou essa energia para fazer que movimentos de cura, para fazer movimentos de libertação, tá? Mas ainda carrega esse tipo de crença, uma crença que fala que o homem, digamos assim, tem que ficar ali, ó, na palma da mão, né? Ou então aquela pessoa que é mesmo habilidosa, né, para falar, para levar as coisas para o caminho que ela deseja, e muitas vezes ela pode achar que ela está ajudando. Só que, na verdade, ela está esgotando a energia dessa contraparte e de si mesma também. E fica alimentando esse aspecto tóxico. Então, nesse ponto, e é ancestral, Rosa Caveira aqui, e olha que interessante. Quando eu olhei para essa carta aqui fala caveira, né? Mas o que mais me chamou atenção realmente foi o rosto. E me veio muito a intuição, né? A leitura aqui do campo, captação aqui da informação, me veio muito sobre a pessoa ainda trazer máscaras. O que significa isso? Que existe nela, acoplado a ela, uma personalidade ou mais de uma personalidade do seu passado, seja avô, avó, tio, ancestral, pai, mãe, ou seja, também, que eu acho que é o mais provável, que é uma personalidade de outras existências que está presa em fenda do tempo. O que é isso? Então, você viveu uma experiência de vida, uma reencarnação, tá? E nessa experiência, a sua personalidade, né, durante o processo, depois do desencarne, foi aprisionada, tá? Então, um fragmento do seu corpo emocional ou do seu corpo dessa pessoa, né, antes de encarnar, que é você, o seu corpo emocional está fragmentado. E uma parte dele, uma parte da consciência, um fragmento de consciência, está preso, tá? É isso mesmo, então já me dizendo aqui, é isso mesmo. Está preso em fendas do tempo, que são locais que ficam repetindo ciclos repetitivos, né? Então a pessoa fica chipada, fica presa, fica com... normalmente fez juras, pactos, contratos, né? E aí ela fica neste lugar. Então quando a gente faz a reintegração de almas, e as meninas que faziam... me ajudavam, né, no apoio aqui, a Mary, a Carol, os meninos entraram aí, né? A gente fazia muito resgate, faz até hoje, né? Resgate, e a gente tinha que entrar nessas fendas do tempo, a Mary entrava muito, né? E transmutar isso, né? Tirar esse aprisionamento mental e transmutar todo aquele lugar e fechar aquela energia. Isso aqui também está em conexão de pactos e contratos com seres reptilianos e Anunnakis. Tá? Chopates, Greys, não é esse nível de seres, tem também. Tá? Então, se por um acaso você sente um pontinho assim, parece que eu tenho uma atitude um pouco manipuladora às vezes, ou um pai que era manipulador, uma mãe narcisista, um pai narcisista, uma avó, ou já ficou sabendo que em alguma experiência você teve algum comportamento assim, precisa limpar isso aqui. E olha, gente, isso aqui não sai como eu já disse, constelação familiar, mesa radiônica, nada disso. Não é porque precisa estar falando mal das outras técnicas, não, gente. É porque precisa do comando estelar. Quem faz liberação é comando estelar, tá? Esse nível. E se você não acessa o comando estelar, fica aprisionado. Né? E essas técnicas não acessam o comando estelar. Quais técnicas que acessam o comando estelar? A única que eu conheço que não seja a reintegração de almas, e não são todas, algumas sim, mas tem pessoas que não acessam, é a apometria. Tá? A apometria faz contato com os comandos estelares e faz libertação desses pactos, contratos, fendas no tempo. Tá? E a reintegração de almas faz a mesma coisa, só que a gente faz para o casal, ou para alguém que você queira, um filho, quem você quiser.
né? A gente faz para duas pessoas juntas ali, casal de chama gêmeas, almas gêmeas, ou que seja também, a gente faz casais kármicos, né? A gente faz para isso. E a gente vai em outros planetas, a gente libera simultaneamente, né? Então, ontem mesmo, na reintegração de almas, acho que a gente liberou tanto o divino masculino quanto o feminino, de umas 5 experiências de vida, né? A gente já fez a libertação simultânea. Tinha a equipe do Pena Branca, tinha o Comando Estelar Cristalino, o Comando Santa Esmeralda, tinha a equipe dos Exus, mas foi super rápido, sabe? Então foi muito bacana. Então aqui você tem um potencial incrível do cardíaco, do amor, mas esse aspecto está em desalinho e tem a ver com personalidade sua aprisionada aqui. Se você sentiu que fez sentido para você, vai por mim. Vai por mim, porque muito tempo de experiência, a gente sabe que é isso aí, até as informações que já me trouxeram aqui, o Comando Cristalino. Vamos lá, então. Agora, quem escolheu o chakra raiz? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Chakra raiz, a primeira carta do baralho cigano, Caminho das Pedras. O segundo, a bússola. O terceiro, a prisão. O quarto, que é do tarô romântico, é o Valete de Copas. E o último é o Enforcado. É uma carta de arcano maior. Ok? Bom, aqui, a pessoa que escolheu essa pedrinha aqui, ou você que está ouvindo, fizer sentido para você, você está numa experiência, numa caminhada, numa jornada muito desafiadora mesmo. Termina uma situação difícil, começa outra, né? Não tem espaço nem para tropeçar e cair em chão liso. Se tropeçou e caiu, já cai em cima de outra pedra, de outro problema. Não dá tempo nem de respirar muitas vezes, né? Mas veja, é uma fase, tá? É uma fase. Mais pra frente, ó, essas pedras vão diminuindo. Mas no finalzinho lá de tudo, ó, tem uma grande pedra. Então você tem a impressão de que isso não vai acabar nunca. Você não consegue muito ver que tem mais caminhada e tem uma caminhada onde isso vai acalmar um pouco, tá? Agora, olha que interessante. Você tem uma bússola, né? Você tem um GPS interno. Você sabe, tá, o caminho que deve percorrer. E sabe o que deve fazer, digamos assim, né? Tem uma bússola interna, um GPS interno, uma intuição que te leva. Só que, mais uma vez, né, gente? Porque, afinal de contas, a leitura de cartas é sempre para trazer ali o que precisa ser melhorado, né? Não dá para falar que é tudo lindo o tempo todo, né? É para identificar realmente o que não tá legal, né? Só que existe uma prisão mental. Então, o que acontece? Você escolhe um caminho, né? Porque você sente que tem esse poder, uma perspicácia, né? Você até adianta um pouco de coisa que vai chegando, tem uma presciência, tem um mental muito bom, né? Mas um mental e um material, né? Assim, um aspecto da matéria, vive na matéria ali, mais yang às vezes. O que acontece? Você, quando acredita que uma coisa é aquilo, o caminho é aquilo, quando você lê a sua bússola, né? Você vê lá o caminho, aí chega a intuição, a orientação, a confiança em si mesmo, o que seja. Você tem a bússola de fazer por aqui.
Só que aí depois, sabe o que acontece? Quando outras coisas acontecem naquele caminho, você não consegue mudar de posição, tá? Porque tá aprisionado mentalmente, é só daquele jeito. Veja aqui, ó, se, que a gente fala, simbolicamente, vamos pensar. A pessoa que está trilhando esse caminho, se ela pudesse ver essas pedras, ela pode simplesmente pular as pedras ou rodeá-las, né, contorná-las, não é mesmo? Pode. Tá? Mas o que acontece? Você vê o caminho, você vê as pedras, você sabe qual pedra, qual a dificuldade que você vai viver, tudo isso você sabe. Né? Mas aí surge a oportunidade de você contornar um pouquinho esse caminho. E aí você não contorna, você vai pelo lado mais difícil. Aqui está falando de uma crença que é o esforço. A crença no não merecimento, no esforço. As coisas só vêm por esforço. Ok? E tem uma outra coisinha aqui. Isso é muito ancestral, tá? Essa prisão mental é muito ancestral. E eu te digo mais, uma das coisas que você veio nesta terra, se você está se identificando com isso, uma das coisas que você veio fazer aqui, um aspecto do seu plano terreno, né, é se libertar disso. Tá? Isso aqui já te deu muito problema. E vai continuar dando se você continuar, sabe, teimoso ali. Pessoa teimosa. Mas muito inteligente, muito capaz, então fica até aquela coisa, né? Olha que interessante. Essa conexão ou qualquer outro fato da sua vida, e não só um fato, vários que aconteceram e que acontecem talvez até com frequência, chega para você nessa energia aqui, ó, energia do valete de copas, que é uma pessoa, é uma energia, né? É mais assim, mais mole, mais devagar, mais romântica, meio cheio de lero-lero. Como dizia antigamente, pá de cá, pá de lá, era assim, antigo aí, uns termos. Tem 51 anos, né, gente? Então já ouvi muita coisa. E você se incomoda muito com isso. Isso aqui é um aspecto que existe nas pessoas ou nas situações que você vive ou nessa conexão que te incomoda. Você acha que essa pessoa não é séria, né? Que quem age desse jeito não é sério, não é confiável. Né? Então, seja, se você leva a vida muito a sério, né? Leva a vida é muito perfeito, né? Tem que ser muito perfeita porque é muito mental. E nessa conexão ou em despertar espiritual, gente, sinto muito, mas mental não serve para quase nada, não serve para trabalhar. O mental inferior, que é o que a gente usa na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes serve só para atrapalhar, para criar crença, para impedir a gente de seguir adiante. O que é certo é a consciência. Né? E aqui, muitas vezes, você confunde, achando que está com a consciência mais desperta, mas é o seu mental inferior. Então, aqui para você curar ancestralidade, padrão, principalmente de pai, eu vejo muita energia de pai aqui, nessa frequência aqui, tá? E você tem um pouco disso aqui dentro de você. Você tem um desejo de liberdade, de ser mais solto, de levar a vida mais tranquilo. Você até gostaria, mas o perfeccionismo, essa crença não deixa. E você se sente esgotada, cansada, né? Frustrada, porque leva tudo às vezes a ferro e a fogo, tá? E agora, se você está se identificando, né? Agora, no seu momento da sua vida, você está passando por um momento que está meio parado, meio impedido, né? Uma pedra grande aqui, para você parar e começar a ver a vida por outro aspecto, tá? Diminuir um pouco dessa limitação do mental. O mental te controla muito, né? Você acha que está no controle, mas não, é o mental que está te controlando. Mas isso te dá segurança, te dá confiança, porque é uma coisa que te ensinaram. Mas não funciona assim na vida de quem quer
mas chegar em outro nível de consciência, de quem quer se conectar com a consciência superior, né? E muitas vezes você pode se sentir confusa, às vezes houve alguma coisa da espiritualidade que é confusa, parece que as coisas ditas podem ficar assim, para você um pouco, não diria parecer mentira, mas parecer que não está fazendo sentido, não está batendo, né? Você analisa muito, mas é racional. Então aqui, ó, o seu terceiro olho aqui não está muito bem desenvolvido, precisa desenvolver mais. E por que veio aqui o chakra raiz? Porque mesmo você sendo assim, né, você tem dificuldade em conseguir manifestar, fazer coisas na matéria. Sabe por quê? Porque o seu movimento mais material ou mais yang, ele não é pautado numa estrutura verdadeira, numa estrutura que você construiu após libertação de aspectos emocionais, de crenças e tudo mais, karmas, né? Não, ele é com base nessa ancestralidade, né? Tem muita energia de pai aqui, né? E aí você fica apegado nisso, apegada, para garantir a segurança. Então, possivelmente, você tem medo de ficar sem dinheiro, medo de não conseguir as coisas na vida, e muitas vezes não consegue mesmo. Vai, de repente perde as coisas que conseguiu, né? Ou tudo é muito difícil também, muito esforço. E você deve ver muito isso aqui, ó. A sua vida, vira e mexe, deve dar uma parada. Vai indo bem, de repente começa num trabalho, num projeto, numa ideia, ou se você é autônomo, está tendo cliente, não sei o que, daí pá, para de novo. Aí você fala, não é possível, né? Aí você entra nesse estado. Isso também é bastante comum na maioria de nós, viu, gente? Essa coisa da gente fazer, parar. Sempre que parou, é uma crença. É uma coisa que tem que ser limpa. É um obstáculo que está ali na sua frente e que normalmente está aí na sua ancestralidade, nos seus corpos. Normalmente não, está na sua ancestralidade, nos seus corpos, nas suas crenças limitantes. Não tem outro lugar, né? No seu inconsciente, como dizem aí a psicologia ou outras cosmologias aí, ok? Então precisa fazer, ó, eu vou dar uma dica para quem está nessa energia. Vai no chat, no Google, digita assim, qual é o significado espiritual ou xamânico do macaco? E lá vai falar disso. É muito isso, do macaco, sabe? Aprende com o macaco, vocês vão gostar. Tá bom? Gente, nem sei quanto tempo tem que eu tô aqui, deixa eu ver aqui. Nem sei quantas horas. Ó, já tem 1h30. Então, meu povo, hoje eu vim só para fazer leitura mesmo. Trazer para vocês um pouquinho dessa energia, né? Energia de leitura de cartas, um pouco diferente, colorido. Mas saiu bastante coisa aqui que vocês viram, assim, né? Que tá precisando cuidar, tá precisando se libertar, passar de hora. Passar de hora. Assistam depois a live que eu fiz na semana passada sobre o astro intruso. Fez todo sentido, Cristina? O que você quer comentar aí? A que você tirou? Fez todo sentido pra você? Você quer falar alguma coisa? Assistam, gente, a live da semana passada, o astro intruso, que dizem que é o planeta X, né? Dá pra passar. Dá para fazer o recolhimento aí do povo que tá vibrando ainda nas crenças. Bom, gente, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, quiserem fazer perguntas, quiserem comentar, eu tô aqui disponível. Se não... Boa noite, Mary. Eu que agradeço você aqui. Boa noite a todos vocês que participaram. Ah, sim, a terceira. É isso mesmo, vamos libertar essa crença aí. Tá ok? Gente, tchau, tchau. Cristina, depois se você quiser me chamar no particular pra gente conversar, tá? Se quiser mais alguma orientação, saber das técnicas, dos vídeos que eu tenho gravado que fala sobre a reintegração, para você conhecer um pouco mais, aí eu te mando, é só me chamar, tá bom?
E para quem também tiver aí, quiser essa ajuda, né, esse apoio, esse auxílio, entender como é que são as técnicas, é só me chamar aí no link da bio, tá? Se vocês estiverem me vendo pelo Instagram agora, mas depois eu vou pôr no YouTube, né? Só que aí no YouTube eu sempre coloco na descrição. E aqui no Instagram pode acessar direto o link na bio, no meu WhatsApp. Beijo grande para vocês, espero que tenha ajudado vocês, tenha sido bom, né? Para abrir a mente, despertar, enxergar um novo caminho e vamos embora, segue em frente, fazendo. Esses dias eu tenho escutado muita Fraternidade Branca falar assim, faz e segue, não para não, sabe? Vai fazendo, faz aquilo que você sabe que você tem que fazer, não perde mais tempo. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Pode ter certeza que você vai ver resultado em breve. Tchau, gente. Até semana que vem. Terça-feira é dia de live. Tchau, tchau.